Pai, através da oração, Senhor, eu te agradeço, Pai. Ajuda o teu servo agora a permanecer nesse emprego, Senhor. E abençoa teu pai, a tua mãe que esteve aqui em todo o tempo em oração. Pai, os 21 dias entrou sobre a reta final, mas ainda não acabou. Papai, e através agora dessa palavra, usa o teu servo como um canal de bênção para toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Podem se assentar no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Grande oportunidade nós temos nessa noite de estarmos na casa do Pai. A palavra já foi ministrada na noite desse dia. Nós podemos receber do alto dos céus. Basta nós estarmos atentos a tudo que tem saído deste altar, a cada palavra. Eu peço que você deposite toda a sua atenção em tudo que será dito nesta noite através do Espírito Santo, porque nada vem de nós. Se existe alguém aqui que sobe neste altar, ou até mesmo que levanta a voz aqui neste lugar, é da permissão do Espírito de Deus, para que Ele venha falar ao nosso coração. Nada vem de nós, nada vem do homem. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, é o que nos basta. Cada palavra que tem saído deste lugar aqui, tem ido de encontro ao meu coração. E eu tenho a certeza que existem pessoas aqui que têm recebido a palavra. Por isso nós estamos aqui nessa noite. É tempo de nós voltarmos às primeiras obras. Eu estou maravilhado com a palavra que foi ministrada no domingo, a respeito da nossa pastora também. Palavra sobre voltar ao primeiro amor. Sobre nos voltarmos para o Senhor por inteiro, dando o devido valor. Respondendo à devida responsabilidade que temos como servos do Senhor, como filhos do Deus vivo. Durante a trajetória do Senhor Jesus, Ele esteve com discípulos, Ele esteve com homens, com mulheres de Deus, Ele esteve com várias pessoas ali ao redor dele, mas nem todos receberam a palavra. Nem todos que estavam com o Senhor Jesus receberam a palavra que era ministrada. Nós conhecemos a passagem do jovem rico. Eu gostaria de dar um início por lá. Mateus. Lá no Evangelho de Mateus. Capítulo 19, versículo 16. Olha como que muitas das vezes o homem ele tenta se aproximar do Senhor, mas muitas das vezes não se disponibilizando para dar ouvidos à voz do Senhor. Deus maravilhoso! Nós temos que entender, se nós tomamos uma decisão de estarmos na casa do Senhor, se tomamos uma decisão de estarmos aqui nessa noite, é necessário que venhamos dar ouvido à palavra dele, colocar em prática. Nós devemos ter esse entendimento dentro do nosso coração. O Senhor, Ele deixa claro na palavra, nos ensinando, para que não venhamos ser somente ouvintes, mas sim praticantes. Glória a Deus! Porque de nada vai nos adiantar nós estarmos aqui, vindo ao culto, voltando para casa, vindo aos cultos, voltando para casa, recebendo a oração, orando, mas não praticando. Não vai nos adiantar. Nós vamos ver isso mais na frente, lá na palavra. Amém, meus amados? Amém. Que nós possamos depositar total atenção na palavra verdadeira, na palavra fiel do Senhor, naquilo que o Senhor tem para entregar para cada um de nós. Olha como que um homem, um certo jovem, se aproximou de Jesus. Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém aproximando-se, me perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus:
por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha uma resposta do Senhor Jesus, curta e grossa, objetiva. Aquele homem perguntando ali a Jesus, o que eu posso fazer de bom? Na mesma hora, Jesus ali já repreendendo ele. Por que você pergunta acerca do que é bom? Se bom só existe um. Nós temos que reconhecer o nosso devido lugar, que é pequeno, que não somos merecedores, que não somos dignos, nem mesmo de praticar aquilo que é bom, nem mesmo de sermos chamados de bom. Porque o próprio Jesus deixou claro aqui para esse jovem, bom só existe um. Porém, se você quer herdar a vida eterna, guarda os mandamentos do Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele resumiu os mandamentos que nós acabamos de ouvir pela diaconisa em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus deixou claro para esse jovem aqui, para ele guardar esses mandamentos, se é que ele queria herdar a vida eterna. Continuando, versículo 18. E ele lhe respondeu, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Olha a forma que esse jovem saiu da presença de Deus. E trazendo para a realidade de hoje, é a qual muitas pessoas têm saído dessa forma de dentro da igreja. Têm andado dessa forma perante ao mundo. Ela vem à igreja, ela vem até a presença do Senhor, mas no mundo, quando ela vive a vida dela, a realidade lá fora, ela se sente frustrada. Ela se sente mal, ela não consegue se sentir bem. Mas por quê? Pelo fato de não guardar os mandamentos. Você vê que Jesus deixou claro para esse jovem, olha, pega os seus bens e reparte com os pobres, com aquele que necessita. Esse homem saiu triste da presença do Senhor. E um exemplo para cada um de nós de que tem muitas pessoas de vida desta forma, desta maneira, no mundo. Pessoas que têm estado até mesmo dentro das igrejas. Preste atenção aqui, por favor, olha para cá, em nome de Jesus. Muitas pessoas têm vivido dessa forma dentro da igreja. Têm vindo, têm ouvido a palavra, mas na hora de colocar em prática, ela se sente frustrada como esse jovem se sentiu. Porque ele não queria abandonar os recursos que ele tinha. Ele não queria largar as riquezas que ele tinha. Olha mais à frente aqui o que Jesus vai dizer no versículo 29. Versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha o que é o fruto de vida eterna. O que é você herdar salvação. É quando você abandonar tudo, quando você abandonar a sua família, quando você abandonar o seu desejo, as suas prioridades, quando você abandonar o seu desejo da carne, você estará se tornando como discípulo de Cristo, como servo do Deus vivo. Amém, meus amados? Versículo 30, porém muitos primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Agora vai lá no livro de Lucas,
no capítulo 22, no versículo 19, você vê que o Senhor Jesus... Gente, você tem um calor não? Você vê que o Senhor Jesus, ele já... Amém, tá na bênção. É o fogo dos céus. Você vê que o Senhor Jesus, ele deixou claro para esse jovem como que ele iria herdar a vida eterna. Mas ele não aceitou a palavra. Ele não recebeu a palavra. E ao mesmo tempo ele ensinou para os discípulos ali em volta, vendo aquela situação. Ele ensinou ali, olha, se vocês querem herdar a vida eterna, larga tudo. A palavra nos deixa claro, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. O que é esse fato de você tomar a sua cruz e seguir a Jesus? É você abandonar tudo, as suas vontades próprias, a sua prioridade, para permanecer sendo fiel ao Senhor. Custe o que custar. Ainda que tivermos que passar pela dificuldade, pela luta, pela tribulação, que possamos permanecer firmes, carregando a nossa cruz, seguindo a Jesus. O Senhor Jesus, na trajetória de vida dele, ele passou por dificuldade, por lutas. Ele foi até mesmo preso, e nós vamos chegar nessa história. Mas mesmo assim ele permaneceu sendo fiel e pregando a palavra, fazendo discípulo. É o chamado que ele tem para a nossa vida. Nós vamos ver um exemplo de Pedro. Nós vamos ver isso. Como o Senhor Jesus, ele queria ali deixar claro para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor Jesus, ele quer isso de cada um de nós. Que nós viemos pregar o evangelho dele. O que é você pregar? Eu tenho que estar em cima do altar, pegando o microfone e pregando a palavra? Não é só isso, não. Muitas das vezes você traz uma pregação com exemplo da sua própria vida. Com exemplo de testemunho. Com exemplo de oração, com exemplo de fé, com exemplo de determinação. É dessa forma que o Senhor quer, que o Senhor nos chama, para que venhamos fazer discípulos. Para que venhamos seguir os passos dele. Capítulo 22, aí no versículo 19. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Você vê, aqui Jesus ele estava prestes a ser preso e a caminho, logicamente, para ser crucificado. E ele já havia ali celebrado a ceia do Senhor mediante aos discípulos ali. Mas Jesus ele estava deixando claro que o traidor estava ali no meio. O Senhor Jesus ele não faz acepção de pessoas. Nós entendemos que ele se entregou pela humanidade, para salvar a humanidade. Esse foi o objetivo do Evangelho do Senhor Jesus. É o objetivo de salvar. Ele dá a oportunidade para o homem. Você vê que o traidor estava à mesa ali, junto com eles. Nem todo mundo que está sentado na mesa, nem todo mundo que está aqui ouvindo a palavra, que está na casa do Senhor, permanente no culto. Não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, estou aqui pregando a palavra do Senhor. Digo, nas igrejas em gerais, nem todos têm o mesmo pensamento. Existe aquele que tem estado disperso perante a voz do Senhor. Mas mesmo assim o traidor estava lá na mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Olha os discípulos agora. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Olha a conversa dos discípulos ali, fazendo comparação entre si. Qual era o destaque no reino dos céus? Qual dentre eles era o mais destacado?
me perdoe, mas se torna até mesmo uma perca de tempo os discípulos estarem discutindo desta forma. Qual deles era o maior do reino dos céus? Olha a discussão. Olha a que ponto que eles estavam chegando. Mesmo recebendo a palavra do Senhor, mesmo vendo os milagres que Jesus realizava, mesmo ouvindo a todo tempo a palavra de arrependimento, aqueles homens ainda estavam com soberba dentro do coração. E olha o que Jesus ele deixou claro aqui, ó. Mas Jesus lhe disse, versículo 25: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Olha só, olha como que nós somos. O maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Olha que grau, a que comparação o Senhor Jesus ele se coloca na condição de quem serve. Jesus, com toda a sua glória, com todo o seu poder, veio perante esse mundo para servir. Olha a comparação que ele faz. E muitas das vezes nós, que não somos nada, nos ousamos a nos colocar num grau de superioridade. Nós não somos nada. Nós temos que reconhecer o nosso devido lugar. Conhecimento de Bíblia, até o diabo ele conhece de capa a capa. Mas nós temos que colocá-la em prática. Não adianta vir na igreja, não adianta conhecer a Bíblia, nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que nos colocar na condição de servos, para que Ele venha nos honrar, para que Ele venha nos exaltar. Olha só, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou o reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que glorioso que é o versículo 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Olha a responsabilidade que nós temos na palma das nossas mãos. Olha para cá, por favor. Olha a responsabilidade que nós temos. Nós que fomos chamados como servos. Jesus deixando claro aqui: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. A obra do Senhor Ele coloca nas nossas mãos. A responsabilidade do ID Ele coloca na palma das nossas mãos. Nós temos que valorizar. Nós temos que priorizar. Entenda a responsabilidade que Ele nos coloca, e muitas das vezes estamos dispersos. A palavra ela serve para todos nós, porque eu me encaixo nesse quadro também, de que muitas das vezes estamos dispersos a respeito de uma ordenança do Senhor Jesus, do ID. O Evangelho, ele confia nas nossas mãos, de levar a palavra dele através da nossa própria vida, através do nosso próprio testemunho. Mas qual é o tipo de testemunho que nós temos dado durante a nossa caminhada? Será que nós estamos exercendo a nossa responsabilidade como servos do Deus vivo? Deus sabe. Dando exemplo, dando testemunho da nossa própria vida, porque faz parte de uma pregação. Quando Ele chamou para pregar a palavra, para apacentar as ovelhas. Será que nós estamos agindo de tal forma, valorizando, segurando a responsabilidade? É algo muito glorioso. E nós temos que entender que é tempo de nós amadurecermos na fé. É tempo de nós amadurecermos na caminhada com o Senhor. Há quanto tempo nós temos estado dentro da igreja? Há quanto tempo nós temos clamado? Há quanto tempo você tem buscado? Há quanto tempo você tem orado? Nós muitas das vezes dispersos, muitas das vezes distante por um detalhe, por um pequeno detalhe, aquilo que só Deus
transformar. E muitas das vezes através exatamente da nossa atitude. De que forma que nós temos caminhado? Porque essa palavra se encaixa para com cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele está aqui querendo fazer cada um de nós de servos, de discípulos. Mas nós temos que nos colocar no devido lugar. Procurar o amadurecimento. Igreja, isso é algo muito sério, porque a volta do Senhor Jesus, ela está próxima. Deus Você vê os sinais acontecendo. Eu estava vendo na internet hoje, se não me falha a memória, uma tempestade que esteve lá em Dubai, se não me falha a memória. Uma coisa horrível. Você vê tudo desmoronando, os ventos, a tempestade. E você vê que é um sinal a respeito da volta do Senhor Jesus. Poxa, se eu estou vendo o que está acontecendo, o que está escrito, eu vou continuar perdendo tempo? Até quando eu vou permanecer disperso? Até quando eu vou permanecer distante? Se eu vejo que os sinais estão acontecendo, eu tenho que entender, poxa, é tempo de eu voltar. É tempo de eu colocar o Senhor como a prioridade da minha vida. É tempo de eu me colocar na posição de servo, na posição de discípulo, porque Ele confiou o Evangelho na palma das nossas mãos. Aleluia! Ele confiou em nós essa responsabilidade. Eu digo para todos nós que estamos como servos. Não estou aqui dizendo como diácono, como obreiro, como pastor, porque tudo isso é cargo, é título. Naquele grande dia, cada um vai ser cobrado segundo as suas obras. Fazer a obra do Senhor não é só isso, não. Não é você ser um obreiro, não. É algo muito além. É você ser discípulo de Cristo. E olha o que ele deixou claro aqui, para Simão, para Pedro. Versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha só, a responsabilidade que Jesus ele queria implantar no coração de Pedro. Mas olha o alerta que Jesus estava trazendo ali para Pedro. Pedro, o diabo está te peneirando. Ele quer tentar te tirar da presença, te tirar do chamado, do objetivo a qual eu te chamei. Deus Santo. Acorda, desperta. É praticamente essas palavras que Jesus queria introduzir para Pedro. A palavra nos ensina, desperta, ó tu que dormes. Meus amados, nós não estamos em tempo mais de estarmos dispersos, de estarmos distantes. É tempo de nos voltarmos por inteiro. Aleluia! Não é um pedaço, não é uma palavra, é por inteiro. Glória a Deus. Continuando, versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Olha só, Jesus ali já conhecendo tudo o que havia de acontecer. Mesmo Pedro falando dessa forma: estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Muitas pessoas têm negado ao Senhor. Ah, mas de que forma? Falando, não. Se você for ali fora, ali, a pessoa que está ali na esquina, os meninos do dentista, como fala a Jéssica, se você for ali na esquina, se você for ali em um bar e perguntar se ele ama a Jesus, ele vai falar que ama. Se você perguntar a qualquer um que está ali fora, você ama a Deus? Amo, com certeza. Mas amar não é falar. Amar não é sentimento. O amor que Jesus está falando não é isso. É guardar os mandamentos. É o que está claro lá em João. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é aquele que me ama. É você guardar. Passe o que tiver que passar, viva o que tiver que viver. É
guardando os mandamentos que você está amando a Deus. Aleluia. Porque se eu falo que eu amo a Deus e pratico algo contrário à palavra, eu não estou amando. Eu estou falando algo da boca para fora. Eu estou falando algo enganando a mim mesmo. A Deus ninguém engana, mas eu estou enganando a mim mesmo, me iludindo. Porque não adianta eu estar vindo à igreja se eu estou disperso. Não adianta eu estar falando que eu amo a Deus se eu pratico algo que me condena a respeito de dizer que eu amo. Eu estou enganando a mim mesmo. Deus. Não adianta. É o que Jesus estava falando aqui para Pedro. Você vai me negar, cara. Você vai me negar. Vamos mais à frente aí no versículo 54 para ver aonde é que isso aí vai dar. Olha só. Então prenderam Jesus e o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, olha só. Pedro ali já disperso, já distante, seguindo a ele de longe. Todo mundo ali já sabia o que estava para acontecer. A pregação do Senhor Jesus estava sendo ministrada em todo o tempo ali para os discípulos. Todo mundo já sabia o que ia acontecer, porque Jesus estava pregando a palavra. Nós sabemos o que está para acontecer no mundo, porque Jesus deixou claro que nos final dos tempos viriam os falsos profetas, viriam os sinais, viriam os terremotos. Você sabe o que vai acontecer e nós já estamos vendo acontecer. E mediante disso, qual a atitude que nós vamos tomar? Pedro já estava seguindo Jesus de longe aqui. E falou, não Jesus, eu estou contigo. Até a morte, até a prisão, eu estou com o Senhor. Continuando, versículo 55. E quando acenderam um fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. E entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo e fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Olha só, você percebe aqui a primeira vez que Pedro nega a Jesus aqui, dizendo que nem o conhecia. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu é um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Você vê exatamente da forma que Jesus falou, aconteceu. Aleluia. Veio a mulher, veio o homem, veio mais outra pessoa. E no final, na terceira vez que Pedro falou que não o conhecia, o galo cantou. Só para confirmar o que está escrito se cumpre. Da forma que Jesus fala, acontece na vida do homem, na vida do ser humano. Da forma que ele fala, que ele determina, acontece. Custe o que custar. Demora o tempo que demorar. Você vê que para a última confirmação demorou 1 hora. Versículo 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava. Depois de 1 hora veio para completar a terceira vez. Olha a que ponto que chegou a vida de Pedro. Se concluiu exatamente como que Jesus falou. Entenda. Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece a intenção. Deus Santo. Ele sabe qual objetivo nós temos caminhado. Ele sabe de que forma que nós temos andado, qual o objetivo que estamos tendo. Ele sabe, ele nos conhece. Ele nos conhece. Mas hoje, no dia de hoje, ele está como advogado nosso. Vamos concluir essa parte aqui. Versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou
amargamente. Você vê, se cumpriu justamente como Jesus ele falou. Justamente, exatamente, detalhadamente. Da forma que Jesus ele falou com Pedro que ele iria negá-lo, aconteceu. Jesus hoje está diante de nós. A glória dele está aqui presente na casa. Corra! Jesus ele está presente na casa. Creia. Ele está aqui no nosso meio. E você percebe, você entende que Jesus ali falou para Pedro que ele iria negá-lo. E ele negou. Muitas das vezes, nós temos negado ao Senhor Jesus em alguma atitude da nossa vida, de alguma forma, de alguma maneira. Se eu procurar defeito em mim, eu vou encontrar, eu vou achar, porque eu não sou perfeito. Mas eu reconheço, eu entendo que hoje Jesus ele está como advogado nosso, como nosso advogado. A palavra nos deixa claro que hoje ele está à direita do Pai como advogado intercedendo por nós. A partir do momento que tomamos a decisão certa, a decisão correta diante dele, ele está como advogado hoje, no dia de hoje. Amanhã eu não sei, mas hoje ele está como advogado. Amanhã pode ser que ele venha como juiz, e pode ser tarde demais. Mas hoje ele está como advogado, para que através da nossa atitude nós viemos alcançar a vida eterna. Só para a gente concluir, para a gente finalizar, João capítulo 6. A palavra do Senhor, ela tem todo o poder para mudar a nossa vida. Nós vivemos em um meio onde muitas pessoas vão na igreja com o objetivo de ouvir uma palavra, de que Deus vai mudar, de que Deus vai transformar, Deus vai fazer, vai acontecer. Ele está contigo nesse barco, nessa tempestade. As pessoas vêm para ouvir essa palavra. Eu profetizo sobre a tua vida que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Deus está me dando isso para te entregar. As pessoas estão vindo à igreja com esse objetivo. Mas muitas das vezes, quando ouve uma palavra como essa, ela se sente frustrada, ela se sente vazia. Ela não consegue se concentrar e reconhecer a palavra que está indo de encontro a ela. Se tivesse um homem aqui, exatamente da forma que eu falei, todo mundo estava dando glória a Deus. Mas a palavra, ela vai lá no fundo da nossa alma, para que nós venhamos tomar a decisão de mudar a nossa vida. Olha o que Jesus ele falou aqui, ó, no versículo 53. Versículo 53. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Agora vai no 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Você vê que a palavra é dura. A palavra não é só mel, não é só açúcar, não é somente doce, porque ela vai contra a vontade da nossa carne, vai contra a nossa vontade própria, mas é a palavra que vai nos trazer vida eterna, é a palavra que vai nos levar à salvação, é a palavra que vai nos fazer o bem. O remédio ele é amargo, mas quando você toma ele por inteiro da maneira correta, você vê o efeito. Você vê o efeito na sua vida. Quando você está passando por uma doença, quando você está passando por uma enfermidade, quando você segue a risca correta, você vê o resultado. Na vida espiritual não é diferente não. Quando você segue corretamente, você vence. Você se torna um vencedor. Mas muitas das vezes, meus amados, nós passamos por uma tribulação, por um deserto, a qual clamamos, oramos, pedimos, mas não vai mudar. Não vai mudar.
Porque é aquela atitude que Deus ele quer que nós viemos tomar. É aquela atitude. É abandonar aquele erro, aquele detalhe. Para que nós viemos mudar, para que Ele tenha liberdade de transformar a nossa história de vida. Meus amados, Jesus está voltando. Aleluia! É tempo de mudança, é tempo de despertar. É tempo de nós acordarmos para nos voltarmos para a salvação. Glória a Deus. Aquele que é discípulo, aquele que é servo, aquele que recebe o Espírito Santo, não é só para objetivo próprio, não. Jesus quer te usar. O Senhor quer usar a sua vida a cada um de nós. Quantas pessoas aqui, muitas das vezes, já receberam um pedido de oração? Quem aqui já ouviu? Poxa, ora por mim. Levanta a mão aí. Alguém já chegou? Você ora por mim. Porque essa pessoa viu em você alguma coisa diferente. É isso que Jesus ele quer. É isso que o Senhor ele quer. É para isso que Ele está nos preparando. Para que as pessoas vejam em nós a glória dEle, o reino dEle. Mas como que nós vamos agir dessa forma? Como que vamos ser reconhecidos dessa forma como servos do Senhor? Se não fazemos conforme Ele nos ordena, Ele nos ensina. Olha só, continuando, no versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-lhes. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. E por causa disto é o que tenho dito: ninguém poderá vir a mim se o Pai ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos discípulos o abandonaram e já não estavam mais com ele. A palavra é dura. Nem todo mundo está preparado. Mas aqui está sendo pregado nessa noite a verdade, a palavra. Quantas pessoas, muitas das vezes, que ainda não têm a maturidade devida, saem da igreja revoltada, chateada, porque não ouviu aquilo que queria ouvir. Quantas pessoas têm saído da igreja por um erro do homem, por um erro do pastor, por uma falha do pastor, por uma falha de um irmão? Eu saí da igreja porque lá eu não estava me sentindo bem. Lá tinha alguma coisa errada, lá a palavra não estava boa, não estava legal, lá ninguém profetizava. A palavra que tem poder para mudar a nossa vida é a palavra de Deus. Aleluia! Revelação, profecia não muda a vida de ninguém. É verdade. O que muda a sua vida, o que muda a nossa vida é a prática da palavra do Senhor. Glória a Deus! Deus ele pode usar alguém para nos revelar algo, para me revelar algo. Mas se eu não receber a palavra do alto dos céus, não vai adiantar de nada. Eu recebi aquela profecia, aquela revelação. A prática da palavra do Senhor é o que muda a nossa trajetória de vida, de história. Aí nós vamos clamar e Ele vai nos atender. Você vai jejuar e vai obter a resposta. Aleluia. Porque você está em fidelidade, em comunhão, em intimidade para com o Senhor. Não importa o que nós tivermos que passar. Não importa aquela pessoa que estiver aqui trazendo uma palavra. Aquela pessoa que estiver em cima deste par. Recebe do alto dos céus a palavra do Senhor e permaneça com o seu foco no Deus vivo. Mas o pastor me magoou, o pastor falou uma palavra dura. Poxa, fulano está lá, fez isso comigo, me machucou. Amadurecimento. É tempo de nós amadurecermos na fé. Aleluia, verdade. Entenda, nós não estamos em tempo mais de perdermos tempo com coisas mínimas, com detalhes mínimos. Se nós não temos forças para resistir um pequeno detalhe dentro da igreja, uma pequena perseguição, como que vamos ter forças para vencer o mundo? Se a própria palavra deixa claro que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. E muitas pessoas não têm tido esse bom ânimo nem dentro da casa, na comunhão com os irmãos ali. Como que ela vai ter esse ânimo lá fora?
onde é a pessoa onde o mundo bate sem massagem, onde a pessoa vem para tentar caluniar, para tentar perseguir, para tentar afrontar. Como que ela vai resistir a tudo isso? Se um detalhe ela sai da igreja chateada, frustrada, triste. É tempo de nós amadurecermos. Deus santo. Para Aleluia. a gente concluir aqui. Então perguntou Jesus aos 12, aos outros discípulos que estavam ali: também quereis vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde? Para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos conhecido, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em meio aos 12? Contudo, um de vós é do diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Você vê que Pedro ali, antes de acontecer aquela situação dele negar ele, Pedro deixou claro. Pedro deixou claro ali, para onde que nós iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Deus santo. Nós falamos isso. Para onde que nós vamos? Nós cantamos isso, louvamos isso, mas nós temos que viver isso. Temos que viver de tal forma, de tal maneira. Não existe outro caminho, não existe outra maneira, outro jeito. Não existe outra saída, não existe outra desculpa para que nós venhamos segui-lo de maneira correta. Só Ele tem palavra de vida eterna, de salvação. Aleluia! Que nós possamos receber essa palavra do alto dos céus, da parte do Senhor, mas que não venha entrar por aqui e sair por aqui quando chegar em casa, mas que possamos parar, refletir e tomarmos a decisão correta da nossa vida enquanto há tempo, porque hoje ele está como advogado, mas daqui para amanhã ou para mais tarde ele pode vir como juiz. E de que forma que nós estamos diante dele? Muitas das vezes valorizamos a tantas coisas, muitas das vezes visamos tantas coisas, tomamos atitudes para tantas coisas, para resolver tantas coisas momentâneas, mas aquele detalhezinho vai ficando para depois. Aquele pequeno detalhe que nós temos a necessidade de acertarmos, vai ficando, depois eu vejo, depois eu olho, depois eu ajeito, vai ficando, e Jesus voltando. Que nós possamos refletir e entender que é tempo de nos voltarmos por inteiro. Deus! Como foi falado, a palavra de domingo ela foi muito forte para cada um de nós. A respeito de nós estarmos com mais fé voltada para o Senhor. De nos voltarmos por inteiro ao primeiro amor, às primeiras obras. Glória a Deus. A primeira vez, muitas das vezes que nós estivemos na igreja, no início do evangelho, da caminhada, qual é a forma que nós estávamos e qual é a forma que nós estamos hoje? Nós temos que refletir, é tempo de reflexão. O culto hoje é de uma forma diferente, voltado para a palavra, porque é o que muda a história da nossa vida. Deus! A partir do momento que entendemos e colocamos ela em prática. Guarda essa palavra e tome a decisão correta, porque Deus é por cada um de nós. A palavra nos ensina, nos deixa claro que Deus é com aquele cujo o propósito é firme. Aquele que tem um propósito firme, que tem um objetivo. Passe o que tiver que passar. Acorde bem, acorde mal. Acorde feliz ou acorde triste. Ele tem um propósito firme. Que nada tira ele daquele propósito. Que nada nos tira daquele propósito. Ele é conosco. Quando nós temos a nossa fidelidade. Quando nós estamos firmes para com Ele. Mas não é de palavra, é de atitude. É nas nossas atitudes demonstrando de tal forma, de tal maneira. Ele é conosco. E nos dá força, nos fortalece para que possamos vencer, prosseguir. De maneira que venhamos alcançar a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia! Amém, meus amados? Amém! Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Gostaria de convidar a Madre Igreja a se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus.
para que possamos estar orando ao Senhor. Recebe essa palavra do alto e centro. Me perdoe por alguma coisa. Aleluia. Estamos aqui para trazer a palavra do Senhor para todos nós.